E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia, com base no Guyton. Lembrando pessoal que nós temos tudo de fisiologia com base no Guyton em vídeos gratuitos aqui. Se você não sabe achar todos os vídeos em ordem, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito Fisiologia em algum lugar aqui da tela. Clica nessa playlist de fisiologia e vai aparecer tudo aí de fisiologia para você, para te ajudar, é de graça, beleza? E eu convido você a se inscrever no canal, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, é de graça também, clicou ali, você já faz parte aqui e não perde nenhum conteúdo. Tá convidado? Se inscreve e vamos logo ao que interessa. Hoje, destacando a absorção, vamos entender como é a fisiologia da absorção, tanto de carboidratos, lipídios e as proteínas. Vamos lá. Bom, pessoal, agora destacando a absorção do carboidrato. O que a gente pode falar dessa absorção? De forma bem simples, né? Nós vimos ao longo dessas playlists aí, referente à fisiologia do tubo digestivo, que o carboidrato tem a sua digestão lá na boca, já com a amilase salivar, depois tem o término ali, né, da digestão no duodeno com a amilase pancreática. Então tem todo esse processo. Agora, como que é a digestão? Nós vimos que o amido, um carboidrato, ele vai ser digerido em maltose. E essa maltose depois vai liberar quê? O nossa glicose, né? 2 moléculas de glicose. Então, de amido, maltose a 2 glicoses. Belezinha? Isso a gente viu só para relembrar. Agora, essa glicose, como que ela vai ingressar na célula? Como que ela entra no enterócito? Como ela é absorvida? De forma bem simples. Como a gente viu aqui, né, ao longo do nosso estudo, o sódio ele entra no enterócito de forma passiva. E por que eu estou falando de sódio se a gente está focando agora em carboidrato, em glicose? Porque existe um cotransporte da glicose com o sódio. Vamos entender isso agora. Aí você fala assim para mim, poxa, então eu tenho amido que foi digerido em maltose, essa maltose é digerida pela maltase, a enzima, em 2 glicoses, e a glicose agora tem que entrar na célula intestinal, no enterócito. E essa glicose vai entrar junto com o sódio? Exatamente. Agora, a gente tem que relembrar como que o sódio entra na célula para a gente entender como que ocorre esse cotransporte. Então vamos relembrar? Vamos lá. O nosso sódio ele vai estar mais concentrado no lúmen, ou seja, ali onde está passando o alimento dentro desse intestino. E, de certa forma, como ele está mais concentrado ali fora, ele entra nessa célula de forma, né, tranquila, né, por diferença de concentração. Aí você fala, beleza, mas por que existe essa diferença de concentração? É simples, porque quando esse sódio ele entra de forma, né, tranquila ali por diferença de concentração, ele entra nessa célula intestinal, basicamente, quando ele entra ali, existe uma bomba naquela célula que joga esse sódio da célula para o meio paracelular. Ou seja, esse sódio que entra não fica na célula, ele é jogado para o meio paracelular. E por isso que existe essa diferença, ou seja, eu tenho menos sódio dentro da célula e mais sódio no lúmen. E por isso ele entra por diferença de concentração. Ele tem um gradiente que leva ele a sair do lúmen para esse enterócito, essa célula intestinal. Tranquilinho? Então lembre-se disso. Agora, a gente falou que a glicose ela entra junto com o sódio por um cotransporte. E como que isso acontece? O sódio se liga à proteína que vai fazer esse transporte, né? E existe um gradiente, como nós falamos, de concentração. Se eu tenho mais fora, ele tende a ir ao meio onde está menos, né, concentrado ali. Agora, ligou o sódio nessa proteína de cotransporte. Vem a glicose e se liga também. Quando ambos ligam, existe esse gradiente, ó, entrou nessa célula e ocorre assim a absorção da glicose. Aí você fala, e a galactose? Bom, 80 a 90%
é dessa forma, ou seja, é glicose por meio da maltose que é absorvido. A galactose e frutose é 20%, mas a galactose ela entra da mesma forma, ou seja, né, junto com o sódio. Isso a galactose. A frutose, ela não depende do sódio. Ela é, de certa forma, ali, autônoma, consegue ingressar nessa célula. Então, pessoal, lembre-se, falou de absorção do carboidrato, estamos falando o quê? De um transporte junto com o sódio, um cotransporte. O sódio junto com a glicose entram pelo gradiente, principalmente desse sódio, né? Devido a essa diferença de concentração, eles entram ali nesse enterócito. Lembrando que essa diferença de concentração existe graças a uma bomba que tem naquela célula, nesse enterócito, que joga basicamente esse sódio que entrou na célula para o meio paracelular. Então essa célula sempre fica com uma concentração menor de sódio do que o lúmen, do que aonde está passando o alimento, né? No lúmen intestinal. Belezinha? Agora, falando de carboidrato e a proteína, como que ocorre a absorção, né? Principalmente dos aminoácidos? Nós falamos, né, ao longo desse processo da digestão que principalmente a digestão dessas proteínas acontece onde? Lá no estômago, por meio da ação da acidez do estômago, junto com a pepsina, que vai quebrando as proteínas em peptídeos, né? Depois esses peptídeos seguem até o intestino ali no duodeno, onde vem, né, enzimas lá do pâncreas, tripsina, né, que vai atuar sobre esses peptídeos e proteínas, quebrando eles em moléculas menores, e chega um ponto que eu digeri. Agora eu preciso absorver esses pequenos peptídeos e aminoácidos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da mesma forma que a glicose. Eu vou ter a influência do sódio para fazer a absorção desse aminoácido e desse peptídeo pequenininho. E é da mesma forma realmente. Eu vou ter um cotransporte de aminoácidos e peptídeos junto com o meu sódio. E aí eu lembro novamente, se o sódio ele tem essa diferença de gradiente de concentração, basicamente o que acontece? O sódio se liga a essa proteína, né? Vem ali o aminoácido, se liga a essa proteína de cotransporte e eles ingressam nesse enterócito, porque existe um gradiente de concentração de fora do sódio, né? Do lúmen, e lá dentro desse enterócito, essa célula intestinal, que a concentração é menor de sódio. Então existe essa diferença, esse gradiente aí. Lembrando que quem faz essa diferença é aquela bomba que está lá dentro. Eu vou repetir, vou ser repetitivo realmente, para você não esquecer. Tem uma bomba ali naquele enterócito que joga o sódio para o meio paracelular e cria esse gradiente, facilitando essa absorção. Então falou de aminoácidos, peptídeos, a absorção das proteínas, né? Que proteína é uma macromolécula praticamente, né? Então a gente tem ali uns aminoácidos, uns pequenos peptídeos que juntamente com o sódio, por um cotransporte, eles ingressam nessa célula e assim é absorvido. Beleza? Agora vamos entender os lipídios. Como que acontece? Bom, pessoal, falando de lipídio, né, relembrando aí a parte que nós falamos sobre a digestão dos lipídios, para depois destacar aqui a absorção, os lipídios eles têm a sua digestão principalmente onde? No duodeno, na segunda porção do duodeno, onde o que acontece? Vem conteúdo biliar, né? E esse conteúdo biliar vai fazer emulsificação desse lipídio. O que é isso? É quebrar ele em partículas menores. É como se fosse um detergente, né? Vai ali, né, emulsificar esse lipídio, facilitando que, de certa forma, ele fique mais acessível à ação das enzimas que vão digerir esse lipídio. Por exemplo, a enzima lipase, que vai atuar sobre esse lipídio e vai fazer o processo de degradação dele. Beleza? De digestão, na verdade. Tranquilo? Agora, tá digerido, né? Tá ali com aquelas micelas por influência da emulsificação
e essas micelas vão migrar para a região da borda em escova para ser absorvido. E dali vai sair o quê? O próprio lipídio. E esse lipídio, ao ingressar, deixando essa micela, ele entra nessa célula, né, por absorção. E claro, o lipídio ele entra de forma facilitada, até porque a membrana dessa célula é lipídica, né? Então tem afinidade. Então esse lipídio sai da micela, entra na célula absorvido, e lá dentro dessa célula, esse lipídio, de forma bem resumida, tá, pessoal? Ele vai ser transformado em triglicerídeo. Depois ele vai ao complexo de Golgi dessa célula e vai formar o quilomicron, que basicamente sai dessa célula para os vasos linfáticos, faz todo o seu percurso até chegar desse vaso linfático até um vaso sanguíneo. E aí ele chega na nossa circulação sanguínea. Beleza? Então, pessoal, de forma bem resumida, a gente destacou aqui a absorção das proteínas, carboidratos e lipídios. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!